gente! O vídeo de hoje é explicando um pouquinho do meu primeiro semestre de nutrição. Atualmente eu já estou no 6º período e tô gravando daqui pra vocês, então algumas coisas eu não lembro. Eu abri aqui no computador o meu histórico só pra eu lembrar as matérias certinhas. Então, se vocês querem saber um pouco mais, é só assistir o vídeo. Vamos lá, gente. Eu acredito que esse vídeo vai ficar bem curtinho, porque não tem muito o que falar. Eu vou dar uma introduçãozinha, explicar mais ou menos o que foi cada matéria. Então, eu vou olhar aqui no computador e vou dizer para vocês quais foram as matérias, as disciplinas que eu tive no primeiro semestre. Eu tive biossegurança, ciências sociais e saúde, comunicação e expressão, introdução às práticas químicas laboratoriais, matemática e bioestatística e saúde coletiva. Então, foram todas essas matérias que eu tive em 6 meses. E eu vou falar um pouquinho para vocês de cada uma. Comunicação e expressão foi uma matéria que eu fiz totalmente à distância. Ela era no modo AVA mesmo, o ambiente virtual de aprendizagem. E assim, para falar bem a minha real experiência com a matéria, eu não gostei muito. Eu não me adaptei muito com aquela matéria, porque foi o seguinte, essa matéria, ela tinha prova e trabalho normalmente, só que a gente não tinha professor. A gente tinha um professor, mas que ele só respondia dúvidas por mensagens assim no fórum. Ele não teve aula. Então, eu tenho muita dificuldade em só ler. Eu leio bastante para estudar para as matérias em si, mas eu preciso ver alguma coisa, ver um vídeo aula, alguma coisa, porque me ajuda a memorizar. Então, eu particularmente eu não gostei da matéria. Comunicação e expressão é assim, é bem básico. Eles liberaram pra gente uma apostila e fala muito sobre português. Então, eu peguei aqui no meu caderno algumas anotações que eu fiz na época dessas aulas. Então, o que tem que falava mesmo eram sobre linguagens e comunicação. Então, falava os tipos de linguagem, né? Que é a verbal e não verbal, que é a linguagem que é feita através das palavras e através de imagens. Falava sobre signo, significante, significado e referente. Isso tudo dentro das linguagens. Falou sobre código, denotação, conotação, variedade linguística, que aí abordava sobre variedade regional e social, e aí falou sobre os graus de formalidade, né? Que é o estilo do coloquial e do formal. Então, assim, é tudo isso na época de gramática mesmo. Ele passou um artigo na época que era sobre o artigo ortográfico, o novo artigo ortográfico do Brasil. E aí teve uns tópicos que a gente tinha que estudar, falou sobre hífen. E, gente, era muita coisa assim, sabe? Nessa de português. Falava sobre elementos da comunicação, aqueles negócios de locutor, interlocutor, mensagem, código, canal, referente. Isso tudo que a gente estuda no ensino médio. Então, basicamente, comunicação e expressão para mim foi isso. Foi um foco geralzão, assim, em estilos de linguagem. Teve o trabalho e mesmo sendo uma matéria à distância, a prova foi feita presencial. Agora eu vou falar um pouco sobre saúde coletiva. Saúde coletiva foi a matéria que eu mais gostei, assim, no primeiro semestre, porque foi o meu primeiro contato com a matéria de saúde. Então, gente, eu amei. Era uma matéria que não tinha prática, foi tudo teoria mesmo, mas eu amei a matéria. E naquele momento eu me identifiquei com a área da saúde. E também eu tive uma professora maravilhosa, gente. Então, assim, eu não tenho o que reclamar. Eu realmente amei a matéria. Em saúde coletiva, aborda as questões iniciais de saúde.
explicou a diferença de saúde pública e a saúde coletiva, os métodos de cada dessas áreas, as intervenções que tem que ser tomada em cada uma dessas. Dentro desses dois, tem uma saúde que ela leva em conta mais a individualidade da pessoa, que é a saúde coletiva, e a saúde pública é onde se aborda um grupo de pessoas. Então é muito legal. A gente estudou sobre o SUS, sobre o Sistema Único de Saúde, e aí a gente estudou sobre as leis que entraram em vigor, todas as resoluções do SUS, assim, que eram mais importantes. E a professora também explicou na época sobre o histórico até chegar ao SUS, né? Porque antes do SUS teve vários outros sistemas, teve outros sistemas que beneficiavam grupos de pessoas. E aí a saúde foi evoluindo e até que chegou o nosso amado SUS. Matemática e bioestatística. Eu falei em um dos vídeos que no primeiro ano de faculdade a gente estuda bem um geralzão, uma base geral, para depois que começa a aprofundar em nutrição. Então, o primeiro semestre, gente, primeiro é a prova viva, porque a gente estudou matemática e bioestatística, a gente estudou comunicação e expressão, que é o português que eu falei para vocês. Eu vou falar um pouco sobre ciências sociais, mas é aqueles assuntos que a gente vê muito em aula de sociologia e filosofia. Então, assim, por isso que eu amei tanto saúde coletiva, porque foi a única matéria que aprofundou mais, assim, na área da saúde. Mas matemática e bioestatística, a gente teve uma ementa enorme e o professor conseguiu passar grande parte dela. Eu vou ler só aqui, porque eu tenho um pedacinho da ementa aqui no meu caderno, que esse foi o meu caderno do primeiro semestre. E eu vou ler aqui bem por cima. Mas a ementa tinha como objetivo fazer revisão de álgebra, notação científica, unidade de sistema, regra de três, equação de primeiro e segundo grau, aí aqueles sistemas de equações lineares, quadrática, racional, exponencial, logaritma, composições de funções, definições de estatísticas, a montagem de banco de dados. E por último, a gente também estudou média, moda e mediana e um pouquinho sobre o Excel. Mas assim, o Excel, ele ia ensinar a montar planilha e acabou que não deu tempo. Então até hoje, gente, eu não sei mexer com Excel. Mas matemática e bioestatística, o próprio nome já diz, né? A gente estuda muita estatística, muitas matérias que a gente pega no ensino médio mesmo. E se engana quem fala que nutrição não tem cálculo, gente. Tem muito cálculo. Quando você começa na parte de calcular cardápio, você calcula cada vírgula. Então, mas assim, são regras simples, são cálculos simples, a maioria é regra de três, e tem muita fórmula dentro da nutrição. Fórmulas de avaliação nutricional para pessoas acamadas. Então, tem todos os tipos de estimativa de peso, de altura. Então, assim, tem muita fórmula e o negócio é decorar, mas não tá também, né? Então, uma indicação, eu nem tenho esse livro ainda. Mas tem o Sanar de nutrição, que ele é um caderninho que foi criado justamente para isso. Ele é um caderninho que cabe no bolso do jaleco e ele tem todas essas fórmulas que a gente precisa, né? Fórmulas, tem algumas tabelas de medidas de referência, né? Então é muito legal e eu tenho vontade de comprar. Ainda não comprei, porque falta dinheiro. Não é muito caro, mas agora eu não preciso. Esse é um livro bom para quando você começa a atuar mesmo. Introdução às práticas químicas e laboratoriais foi a minha primeira matéria que eu tive contato com o laboratório, né? Até então eu nunca tive aula em laboratório e também foi uma matéria que eu gostei por causa das práticas, né? Quando a gente começou a colocar a mão na massa e a base
teórica dessa matéria, a gente estudou classes de incêndio, então fala sobre cada extintor de incêndio, para que serve cada um. A gente estudou técnicas básicas de pesagem, então tem pesagem, dissolução, filtração, pipetagem, e estuda aqueles princípios básicos de prótons, nêutrons, elétrons, neutro, né? Aquela tabela de pH de ácido básico neutro. E aí depois que estuda isso, a gente foi para a parte de estudar o que tem no laboratório. Então, a gente fez uma listagem, gente, de todos os equipamentos que tem no laboratório de química, assim, os mais utilizados. Então, foi passada uma lista pra gente, e aí o professor passou na sala e depois a gente foi no laboratório para ter o contato com esses equipamentos. Então, ele mostra lá os equipamentos de laboratório, aquele chuveirão que é usado para emergências, né? Se você estiver fazendo uma aula prática e por acaso você deixar cair algum produto químico em você, você vai lá e puxa uma alavanquinha do chuveirão. Eu vou deixar uma foto para vocês verem qual que é. Que ele é uma água de emergência, né? Que é para tirar o excesso do produto. E aí a gente estuda sobre os vidraçarias, né? Que é o Becker, Erlenmeyer, tem um monte de o bico de cisne, do fundo redondo, o funil. Então, assim, tem muita coisa. Os utensílios de medida, que tem a pipeta, e tem vários tipos de pipeta, tem bureta, tem um monte de coisa que você aprende. E uma dica muito importante. Quando eu fui fazer aula, ninguém me falou isso, que a gente precisava de jaleco, e aí a nossa turma juntou, contratou uma empresa e fez um jaleco. E aí quando o jaleco chegou, ele é de botãozinho na frente. E aí, gente, um conselho. Nunca aconteceu nada, graças a Deus. Mas um conselho para fazer aula de laboratório químico, assim, coisas que tem risco de entornar algum produto em você corrosivo, é fazer jaleco de zíper. Porque o botão, gente, se acontecer alguma coisa, você até que desabotou a botão por botão, o negócio passa, o líquido passa. Então, assim, eu hoje, se eu pudesse voltar e fazer de novo, eu teria feito o meu jaleco de zíper. E aí tem uns modelinhos mais bonitinhos que você consegue esconder o zíper, que tem tipo uma capinha. Eu não sei esses termos de costura, assim, não. Mas tem muitos tipos, tem uns que utilizam aquela travinha que tem roupa de bebê, que você aperta assim, então qualquer coisa é só puxar. Mas a última opção é fazer jaleco de botão para poder fazer aula prática. Ciências Sociais e Saúde. Eu abri aqui para eu rever quais eram as matérias. E aí a gente começou num princípio do que é ciência, ciências naturais, ciências sociais, sociologia, imagens sociológicas. E aí começa aquilo que a gente vê lá em sociologia no ensino médio, que o pai da sociologia fala sobre o senso comum, método científico. Então, gente, ciências sociais e saúde estuda muito aquilo, tudo que a gente estuda em sociologia e filosofia no ensino médio, basicamente isso. Fala sobre todos daqueles fundadores e sociologistas, fala sobre o Augusto Comte, fundador do positivismo, fala sobre Max Weber, que era um sociólogo da religião. Posso estar falando besteira, gente. Mas é basicamente isso, ciências sociais e saúde estuda sociologia e filosofia, aquilo que você tem no ensino médio. Fala sobre Platão, Aristóteles, o papel do positivismo, marxismo, é aquilo, basicamente é isso. Então não tem muito o que falar. E por último, mas não menos importante, biossegurança. A gente fala
depois um pouquinho sobre Revolução Industrial, que é quando nasceu os trabalhos, né? Em fábricas, em várias pessoas com máquinas, que eram serviços mais perigosos, e é daí que entra a biossegurança. Estuda muito sobre diferença de risco e perigo, fala sobre os princípios básicos, né, da segurança do trabalhador. A gente estuda muito sobre legislações de segurança e o principal, assim, o foco da matéria fala sobre os EPIs, que é os equipamentos de proteção individual. Essa que é a principal, o objetivo da matéria, né? Falar sobre os riscos, os perigos, o que a gente pode enfrentar e os equipamentos de proteção individual que a gente deve usar para a gente se prevenir, né? Para a gente se equipar contra esses perigos. Então, fala muito sobre. Explica quais são os equipamentos para cada área. Então, o jaleco, calça comprida, sapato fechado, touca, luva, máscara, óculos. Para alguns lugares, eu esqueci o nome, mas é uns negocinhos pra você pôr no ouvido, assim, por causa de ruído. Então, fala sobre tempo que que o nosso corpo pode ficar exposto a certos tipos de ruídos, de luz. Então, é essa um geralzão. Então, é isso. Essas são as matérias. E é muito legal, é todo o processo, gente. No início a gente fica meio sem um saco assim, porque não tem muita nutrição, mas a gente depois percebe que cada dessas matérias, elas são importantes, sabe? A gente precisa do básico para poder ir crescendo e estudando outras áreas. Então, daqui uns dias eu trago para vocês o vídeo explicando sobre as matérias que eu tive no segundo semestre. A partir do segundo semestre, as coisas começaram a esquentar um pouquinho as matérias. Então, esse assunto para outro vídeo, eu achei que o vídeo ia ficar curto e foi grande demais. Mas, ó, o caderno que eu usei no meu primeiro período foi esse aqui. E ele tem muita folha vazia, então. E eu sou um tipo de pessoa que anota tudo. Então, o meu primeiro semestre foi mais tranquilo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!